Opa, e aí pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Então, a gente continuando o nosso curso, né? A gente está na série Tipos de Mediunidade. E hoje a gente vai abranger a mediunidade de vidência e clarividência, tá? Nós vamos falar desses dois tipos de mediunidade para que a gente possa entender a diferença entre elas, tá? Durante esses anos de estudo, e eu era uma pessoa que eu achava que vidência e clarividência era a mesma coisa, tá? Então o interessante é a gente saber a diferença, para que cada uma serve, certo? E eu vou falar para vocês assim, ó, vidência e clarividência são mediunidades onde a gente consegue enxergar os espíritos, os irmãos desencarnados. Queria acrescentar um pouquinho mais nesse vídeo de hoje, que na verdade existem três formas de ver espíritos, tá? Através da vidência, da clarividência, que nós vamos falar as características de cada uma e a diferença que existe entre uma e outra, para a gente não confundir e saber discernir o que é uma, o que é outra. E o mais barato, né? O mais legal, o barato do estudo que eu digo assim, é você se questionar, será que eu tenho a mediunidade de vidência ou de clarividência? Com o conteúdo que vai ser passado aqui, eu tenho a certeza que você vai saber discernir qual tipo de mediunidade que é. Mas, deixando claro, se você enxerga espíritos, você vai saber que mediunidade você tem, se é de vidência ou clarividência. A terceira forma que existe é através da materialização de espíritos. Então, assim, nós só podemos enxergar um espírito, nós encarnados, através da vidência, da clarividência ou da materialização de espíritos. Vamos falar um pouquinho da materialização de espíritos? Como é que acontece o processo de materialização de espíritos? Para a gente entender as diferenças, assim, vamos com calma, sem querer apressar, sem pressa, fazer um vídeo muito legal e eu espero também fazer um vídeo esclarecedor, tá? Na vidência, somente o médium enxerga. Na clarividência, somente aquele médium enxerga. Mas na mediunidade de materialização, todas as pessoas enxergam, inclusive quem não tem mediunidade. Como acontece o fenômeno muito raro, tá, de materialização? Precisa haver um médium de efeitos físicos, né, um médium de doação de ectoplasma, aonde esse ectoplasma, que é uma energia, ela é doada pelos orifícios, né, nariz, boca, ouvidos, né, e muitas vezes esse médium nem sabe que ele tem essa mediunidade de doação de ectoplasma, aonde o espírito ele pega essa energia e é como se fosse uma massinha de modelar, e ele começa a modelar o seu corpo espiritual para que seja possível ele ser visto por todas as pessoas, tá? Então, na mediunidade de materialização, todas as pessoas conseguem enxergar o espírito desde que haja um, dois ou mais médiums de doação de ectoplasma. Existem vídeos na internet que eu aconselho vocês a ver sobre materialização de espíritos, onde aparece o médium, que ele entra num transe, e ele começa a doar o ectoplasma, sai sempre pelos orifícios, tá? Nariz, boca, ouvidos, tá? E o espírito ele usa aquilo para moldar, né, a sua forma física para poder aparecer. Tem aparições que só aparece a cabeça ou braços, tá? Mas por que só cabeça e braço? Porque o médium não doou o suficiente ectoplasma para que ele pudesse modelar todo o seu corpo. Ah, mas tem uns que aparecem com o corpo inteiro. De repente tinha 2, 3 ou mais médios de doação de ectoplasma que fizeram com que o espírito pudesse se materializar. Ah, mas eu vi que tem na internet, no YouTube, espíritos que se materializam deformados. Sim, não tinha a quantidade de ectoplasma necessária para que ele pudesse se moldar realmente. Então, para a gente entender, tá? Agora, vamos falar da vidência, tá? Eu quero que vocês gravem isso, tá? Vidente é aquele
Vidente, ver, é aquele médium que vê. Mas ele vê com os olhos da alma. Anotem isso sobre vidência. Vidência é um médium que enxerga um espírito ou os espíritos com os olhos da alma, tá? É muito importante deixar isso claro. Essa mediunidade de vidência, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou lá na cartomante que ela é vidente, ela prevê futuro, pode ver passado. Não. Tá falando errado, tá falando besteira. O vidente, ele vê somente aquilo que está na frente dele. Ele só pode ver aquilo que está no campo de visão dele. Ele não pode ver futuro e ele não pode ver passado. Deixar isso muito claro, assim, pra gente entender esse processo aí, tá bom? Uma outra coisa, assim, ó. O vidente, tá? Que consegue enxergar os espíritos, ou o espírito, ele só enxerga o espírito. Mas tudo, claro que só enxerga o espírito. Calma, é que assim, ó, a base do vídeo é a diferença entre vidente e clarividente. Então assim, ó, pra gente entender a diferença, que daqui a pouco eu vou falar do clarividente. Vidente enxerga com os olhos da alma. Vidente, ele apenas vê o espírito. Vidente, ele não pode ver passado e nem futuro. Ele vê aquilo que está na frente dele. Entende? O vidente, que é uma das coisas muito legais, assim, tá? Que a gente precisa, até para fazer a distinção. Uma pessoa que tem essa mediunidade de evidência, quando ele vê o espírito, porque, fugindo um pouquinho, mas eu volto logo pro raciocínio, tá? Quantas vezes eu vi as pessoas falarem assim, eu não quero entrar num centro espírita porque eu não quero ver espíritos. Cara, quanta gente eu conheci que me falava assim, Duda, eu não quero trabalhar no centro espírita porque eu não quero ver espírito. Uma coisa que a gente tem que desmistificar aqui, tá? Se você não nasceu com essa mediunidade de ver vidência ou clarividência, você não vai ver. Você já nasce com isso. Mas eu posso desenvolver. Sim, você pode desenvolver, mas vai ter que ter muito treino. Você vai ter que treinar muito. É como uma academia, você vai ter que treinar muito, ganhar muita massa muscular para poder ver. E não vai ser de uma hora para outra. E o grande problema dos seres humanos é que a gente não tem persistência e a gente não tem constância naquilo que a gente faz, entende? Então assim, ó, se você não vê espíritos, se você não enxerga o plano espiritual, fica tranquilo, você não nasceu com esse dom, tá? Então assim, você vai ter mediante incorporação, falando de xenoglosia, sentir cheiros, então tem outros tipos de mediunidade aí, certo? Então assim, o vidente, tá? É uma pessoa que enxerga com os olhos da alma. Ele não enxerga, tá, com os olhos físicos. Ele está enxergando através do seu espírito, através do terceiro olho, o plano espiritual, e ele consegue trazer essa imagem para o plano físico, onde ele consegue enxergar a entidade que ali está, certo? O clarividente, tá? Qual a diferença do clarividente? Clare, mais claro, é o que enxerga mais claro, que tem mais clareza naquilo que ele está vendo, tá? Enquanto o vidente, ele enxerga com os olhos da alma, o clarividente, ele enxerga com os olhos da mente, do corpo mental, tá? E assim, ó, ele enxerga, sim, o espírito, tá? Mas olha que interessante, ele não enxerga somente o espírito, mas ele sente a energia do espírito. Cara, aí morreu Maria Preá. Só nesse momento já cabe uma meditação entre nós aqui. Porra, Duda,
O vidente, então, ele só vê o espírito e o clarividente vê e sente a energia. Massa, velho. Só aí eu acho que já valeu a gente se encontrar no dia de hoje. Tenho certeza que você vai levar esse conhecimento pro resto da vida. Outra coisa, assim, que é bem legal, assim, mas é muito legal do estudo. Ah, eu tô enxergando, Duda, tô vendo um espírito, não sei se é bom ou ruim. Aí eu cansei de ouvir isso. Mas eu sei que é bom porque é branco. Eu sei que é ruim porque é preto. Cara, nada a ver isso que tá sendo falado, meu irmão. Não tem nada a ver. Branco é bom, preto é ruim. Como assim, Duda? Existem espíritos no plano espiritual das trevas, muito inteligentes, que conseguem plasmar uma outra forma. Podem aparecer para uma pessoa parecendo um anjo, um mentor. Nossa Senhora, Jesus. Eu tenho uma experiência comigo que logo depois que o meu irmão faleceu, eu saí do meu corpo em projeção astral, né, numa noite. E logo que eu saio, eu vejo meu irmão. E eu vejo meu irmão, e aí o emocional todo abalado. Quando eu vou abraçar ele, o espírito fala assim: haha, eu não sou teu irmão, meu irmão, eu queria te pegar. E eu comecei a ser sugado ali. Hoje, quando eu tenho uma projeção astral, quando eu tô dormindo, espírito nenhum me toca. Eu não deixo me tocar. Não se aproxime. Ah, mas é Jesus? Não sei se é Jesus. Então, cara, isso é muito legal. E outra coisa, então a gente quebra, assim, paradigmas. Ah, branco é bom e preto é ruim. Não. Um espírito das trevas pode se plasmar para te enganar. Pode se plasmar da tua mãe, de teu pai, de teu marido. Isso já aconteceu comigo várias vezes no plano espiritual. Então o vidente, ele enxerga, meu Deus, aí que tá, sabe, o diferencial do estudo e do questionamento de cada um. Pera aí, a pessoa que não tem conhecimento, meu Deus, eu tô vendo Jesus, meu Deus, é Jesus. E aquela entidade das trevas que se plasmou daquela forma ali, começa a fazer contigo o que quiser. Começa a te enganar. Aí, se a gente parar pra pensar, uma coisa bem interessante, assim, né? Espiritismo, Allan Kardec, os 3 tipos de obsessão. Tem 1 milhão de tipos de obsessão, mas as 3 que ele qualificou, que eu acho muito legal. Obsessão simples, que quando a pessoa sabe que ela não está bem, ela sabe que tem alguma coisa errada, ela busca ajuda. Fascinação. Busquem na internet, você que tem o livro dos espíritos, tipos de obsessão. Fascinação. A pessoa, o médium, fica fascinado por um espírito. Não, o meu pai, o que você precisa matar um animal e a gente tem que derramar sangue na sua cabeça. Amém, Jesus. Fascinação. Tu faz o que o espírito manda sem questionar. E subjugação é quando o espírito subjuga a pessoa já não sabe que tá ruim, já não sabe o que tá fazendo, não pensa mais. E aí o barato disso é o seguinte: na clarividência, que é o médium que enxerga com mais clareza, ele vê ali que tá Jesus encarnado, mas a frequência daquele espírito não condiz com a sua imagem. E ele começa a perceber assim, cara, peraí, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Cara, se a gente parar pra pensar e fazer uma análise, né? Vamos sair um pouco do mundo da mediunidade e vamos ser pensadores, tá? Mas tudo vai mudar o foco. Calma, gente, sem pressa. Vamos ficar junto aqui nesses 30 minutos aqui que a gente sempre fica da nossa aula, tá? Essa semana vai ter 2 vídeos, hein? Vai vir mais um antes do final de semana aí, tá? No mundo físico, aquelas pessoas que não enxergam, né? Que não enxergam os espíritos, mas enxergam as pessoas. A primeira coisa que nos chama atenção no outro é a aparência física. Eu sempre vou falar isso. É o bonitão, a bonitona, o gostosão, a gostosona. O que chama atração é aquele corpo bonito, aquele corpo gostoso. Que eu tô falando, aquele corpo gostoso, aquela baita gostosa, que o bagulho tá gostosão ali. O que te chama atenção é o prazer que aquele corpo pode te dar. Mas pare e pensa comigo.
é que nem comer chocolate todo dia. Uma hora vai enjoar, uma hora vai cansar. E aí, o que acontece, assim, ó? Você vai ter que ter algo além do corpo. Cara, eu sempre vou dizer pra vocês, o sexo é bom, o sexo é importante, é um alimento pro corpo, é um alimento pra alma, a mulher fica com a pele até mais bonita, perfeito, mas não é só isso. E aqui no plano físico a gente se encanta, se apaixona pela aparência. Se nós pudéssemos sentir a energia daquela pessoa linda que está ali na nossa frente, será que a gente se apaixonaria realmente? Aí é que tá a coisa. Então, assim, ó, a gente já tem um treinamento no plano físico. Tipo, poxa, pessoa bonita, né? Mas sente a energia da pessoa. Começa a treinar esse sentimento de energia. Observa. Eu sempre vou falar pra vocês, cara, o mundo dos falastrões. Cara, tem pessoas que falam muito bem. Eles são ótimos oradores, mas as suas atitudes não condizem com suas palavras. E quem nós somos de verdade, realmente, é nossas atitudes, são nossos atos, são nossas ações que a gente faz. Entende? Então, se tu parar e começar a olhar para o plano físico, tu vai perceber tudo isso. A gente vive um mundo onde as pessoas adoram julgar os outros. Eu já fui assim. E depois de ser muito julgado por pessoas, hoje eu já penso completamente diferente. Uma das coisas mais legais que eu aprendi nesse processo de 1 ano pra cá é o seguinte, assim, ó, saber que nós somos falhos, mas também não usar isso como bandeira. Eu sou ser humano, eu erro e vou errar. Não. Saber que a gente erra, não se cobrar tanto, mas fazer o possível para errar o menos possível. E quando uma pessoa começar a te julgar, tenta mostrar para ela assim, cara, eu não sou perfeito. Você está me julgando, por que você não me ajuda? Você vê as pessoas que eu ajudo, tenta me ajudar também. Você vê as pessoas que eu perdoo, tenta me perdoar também. Se a gente começasse a pensar assim, a gente ia dar um salto evolucional muito grande. A gente ia se transformar. E o importante, gente, é a gente perceber isso. Então, nessa mediunidade de clarividência, deixando bem claro, vidente, enxerga com os olhos da alma, só vê, não sente a energia do espírito e vê o espírito no momento atual, no aqui e no agora. O clarividente vê com os olhos da mente, ele percebe a energia, tá? E o clarividente, ele tem a quebra de tempo e de espaço, tá? Ele pode ver, tá, um espírito lá no passado ou pode ver um espírito no futuro. Um clarividente, ele tem assim aquela coisa assim, ó, geralmente ele tá em casa. Geralmente o clarividente, ele para os olhos, assim, se ele entrar numa casa, ele fica assim, ó. É como se ele não enxergasse mais nada, porque os olhos da mente dele tá vendo. Ele tá vendo a energia daquela casa, às vezes ele vai para 20 anos atrás naquela casa, o que aconteceu, um assassinato, alguém morreu ali, alguém tá preso ali. O clarividente, ele não vê só o momento presente, assim como o vidente, mas ele pode ver o passado, o presente e o futuro. O clarividente é uma coisa assim que talvez você vai se identificar, tá? Isso já acontecia muito comigo. Você tá em casa, daqui a pouco assim, meu pai vai chegar. E não dá 5 minutos, seu pai chega. Você tá em casa de boa e daqui a pouco você, eu sinto que a minha irmã tá chegando da escola e daqui a pouco ela chega. O clarividente, quando ele tá vendo o plano espiritual, ele não consegue ver as mãos dele. Fica tudo embaçado e ele não consegue enxergar os pés dele também. Então, é muito legal nesse estudo da gente entender a diferença entre vidência, clarividência e materialização. Só existem 3 formas de ver um espírito. Através da vidência, clarividência e materialização. Você conhece uma 4ª forma? Eu não conheço. Estou aqui para aprender. Se você conhecer,
Poste aí, manda pra mim, vamos aprender juntos aí. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte: ah, Duda, mas então eu como vidente, eu posso ser enganado. Você pode ser enganado. Ah, então é melhor ser clarividente, eu não sou. Claro, cara, se você é vidente para se tornar um clarividente, é assim, ó. Basta que você comece a estudar. Basta que você comece a questionar tudo que você vê. Isso é o mais legal, assim, que eu digo. Todo médium equilibrado de verdade, ele questiona a mediunidade dele. Eu questiono muito a minha mediunidade. Eu sempre falo, entre o ouvir, o ver e a boca, tem que ter um filtro. Um médium equilibrado, eu tô vendo isso, e aí? Será que é isso de verdade? No momento que você questionar o que você está vendo espiritualmente, você está abrindo um passo para subir um degrau e se tornar um médium clarividente. Outra coisa, assim, você consegue sentir as energias das pessoas? Começa a trabalhar suas energias. Mas como é que trabalha as energias? Cara, primeiro de tudo, assim, ó, pensamentos positivos, oração. Eu sempre digo assim, ó, se a gente quiser elevar o nosso padrão energético, existem 3 formas de fazer isso. Se você fizer isso, você vai começar a sentir a energia das pessoas. Primeiro, a oração. Uma prece, pedir ajuda, pegar o celular, ó, socorro, não tô legal, alguém pode me ajudar? Rezar por uma pessoa, pegar o celular, ó, Duda não tá legal, tem como uma ambulância espiritual ir lá ajudar ele? Legal, toda prece vai te trazer ajuda, certo? Segundo, meditação. A gente parar um pouquinho, sair dos olhos físicos e entrar para dentro. Buscar aquele estado alfa. O que é o estado alfa? Dá uma pesquisada aí. Não começar a fazer estado alfa, então a gente vai para uma outra linha, tá? Mas dando uma palhinha, estado alfa é um estado onde tu fica relaxado e tu não fica acelerado, pensando, que se tu pensar demais, tu não consegue sentir nada, entendeu? Existem estudos que pessoas aceleradas, tu pode beliscar elas que elas não sentem, porque elas estão tão no mental delas. Oração, a meditação, e aí vem o terceiro processo de técnica energética, que é um dos mais difíceis, tá? Que se você conseguir manter isso, poxa, você vai começar a sentir a energia das pessoas e dos espíritos que estão à sua volta, que é sintonia. Cara, manter a sintonia. Tu reza, vamos botar uma oração demorada ali, 3, 4, 5 minutos. Tu medita, vamos botar uma meditação assim, ó, demorada, 30 minutos, 1 hora, né? Beleza? Mas sintonia é tu ficar o tempo todo em sintonia. Tu ficar o dia todo assim, ó, bons pensamentos, pensar positivo, uma boa leitura, uma música calma, uma música relaxante. Cara, ficar em sintonia é difícil pra caramba, é difícil pra caralho, é muito difícil. Então a gente precisa buscar isso, entendeu? E entender essas diferenças que tem entre uma mediunidade que é tão parecida com a outra, só que realmente existem as diferenças, certo? Então é isso aí, pessoal. Um vídeo um pouco mais curto do que os outros, e a gente vai fazer um outro vídeo aí nessa semana aí, tá? Um grande abraço para todos vocês aí, fiquem com Deus.